Então, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, Verinha, que eu sei que está aí assistindo conosco, Deise, José Marcos, Isso Carmen. aí. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Hoje, dia 25 de outubro de 2024, sexta-feira, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, obra de Terezinha Oliveira. Nós estamos estudando, hoje vamos entrar no capítulo 5, Os Espíritos Maus. Eu pedi a vocês também, botei aí, pedi apoio, botei livro dos médiuns, né? Botei livro dos espíritos, que só a gente pode, quem não abriu, pode até abrir na hora. E botei o Devassando Invisível, que é o livro da Ivone Amaral Pereira. Eu coloquei naquele capítulo que eu pedi, foi o capítulo Mistificadores e Obsessores, no parágrafo 15º e parágrafo 20º, né? Para a gente ler. Então, vamos lá. Antes da gente iniciar, né, a nossa reunião de estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, os Espíritos bons e amigos, a Francisco de Assis, rogando que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, equilibre as nossas energias, nos dando força, coragem para prosseguirmos na nossa caminhada, certos de que dias melhores virão, e rogando sempre ao Pai a sua misericórdia e compaixão para cada um de nós, também para aqueles irmãos mais sofredores, que nós sabemos que estão espalhados aí pelo mundo, né? Necessitando muito da compaixão do Senhor. Que o Pai possa abençoar e proteger a todos nós. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso estudo do capítulo 5 do livro Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, de Terezinha Oliveira. E aqui no capítulo 5, Os Espíritos Maus, a Terezinha inicia assim: os espíritos maus são aqueles que ainda não descobriram o bem, formam uma escala gradativa que vai desde os simplesmente irresponsáveis até os conscientemente malévolos. Então, ela diz que vai desde aquele simplesmente irresponsável até aquele que é mau conscientemente, né? E aí eu vou pegar aqui o livro dos Espíritos, vou abrir na questão 101. Na questão 101, diz assim, pergunta de Kardec, tá assim, terceira ordem, espíritos imperfeitos, questão 101 de O Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui. É questão 101 de O Livro dos Espíritos. Caracteres gerais, espíritos imperfeitos, terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, uma grande tendência para fazer o mal, ignorância, orgulho e egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Eles têm a intuição de Deus, mas não compreendem. E por não compreenderem, não fazem a vontade de Deus. Nem todos são essencialmente maus, em alguns a mais leviandade, foi o que a Terezinha Oliveira falou aqui. Essa escala vai desde os simplesmente responsáveis, né? Então, são esses que elas chamam, que é onde há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, é o que a Terezinha chamou de conscientemente malévolos. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião de fazer o mal se lhes depara de praticá-la, né? Então, vamos ler só esses três primeiros parágrafos da questão 101.
para a gente relembrar aqui quem são esses companheiros. Voltando ao livro da Terezinha Oliveira, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. Ela diz assim: mas não são seres demoníacos, né? Porque o pessoal tem mania logo de chamar de demônio. Não são seres demoníacos, a parte da criação. Porque quando fala a parte da criação, que é aquela coisa, parece que Deus criou os anjos e os maus seriam criação de Deus, mas aqueles que se perverteram para sempre e ficaram lá. Isso não existe. Então, não são seres demoníacos, porque não existem demônios, nós sabemos disso, né? Os demônios não existem, não no sentido mitológico, tá? A parte da criação. E sim as almas dos homens que, quando encarnados, foram levianos ou malvados. E o continuam a ser no plano espiritual, que ainda não quiseram ou não conseguiram se melhorar moralmente. Então, esses são os espíritos maus. São extremamente ignorantes, no sentido de não conhecerem a vontade do Pai, não colocar em prática a vontade do Pai, não ignorantes por inteligência. Não, muitos deles são muito cultos, inteligentes demais. Apesar do estado em que se apresentam, também são filhos de Deus e nossos irmãos. Coisa que às vezes a pessoa não quer aceitar, né? Nossa, aqueles homem que praticou tanto mal, né? E às vezes por anos, anos e anos, fez coisas aterradoras. Eu vou dizer que ele é meu irmão? É, é. E detalhe, o que mais revolta o estômago de muita gente: um filho de Deus muito amado. Um filho de Deus muito amado. E as pessoas pensam que Deus somos bons. Então, ele ama a todos, porque todos são seus filhos. Ah, e a pessoa perguntaria, mesmo aquele terrivelmente mau? Sim. Se não fosse filho de Deus, ia ser filho de quem? Filho de Deus, criado por Deus. E Deus o ama muito. Mas aquele companheiro está equivocado hoje, ou esteve ontem. Mas isso é um estado temporário, porque em breve ele vai deixar de estar equivocado. Ah, mas esse equívoco aí durou 80 anos. Mas o que são 80 anos para a eternidade? Né? Então, às vezes ele está equivocado em várias reencarnações, vem se equivocando em reencarnação atrás de reencarnação. É verdade. Mas um dia ele vai ver a luz e vai deixar de ser equivocado e vai se tornar, não sei quando, mas no futuro irá, um Cristo. E aí você mata meia dúzia das pessoas, porque elas não vão, muitas não aceitam isso. Não aceitam que o espírito desse vá se tornar um Cristo, como Jesus é o Cristo. Porque para elas, esses que foram maus merecem um inferno, aquele inferno tradicional e mitológico, e ficar esquecido lá no inferno para sempre. Porque as pessoas olham e dizem, imagine aquela criatura, um criminoso nazista daqueles, pacote fechado, sabe? Que fizeram coisas assim que até o diabo fugiu dele. Um dia ele será um Cristo. Um dia ele será um Cristo. Mas muita gente aí diz assim, não, para com isso. Para com isso. Como aquela criatura poderá um dia ser semelhante a Jesus? Será? Será? Que ninguém foi criado para viver eternamente no mal. Isso é uma situação temporária. Enquanto o equívoco permanecer, a sombra permanecer. Mas um dia essa sombra desaparece. Então, ele diz aqui, apesar do estado em que esses espíritos se encontram, esses espíritos maus,
também são filhos de Deus e nossos irmãos. É sempre bom a gente sublinhar isso aqui, para que nossos olhos, não para que os outros saibam, mas para que nossos olhos vejam e compreendam essa verdade, tá? Para que nossos olhos vejam e compreendam essa verdade. E Deus quer que também eles tenham a oportunidade de receber o esclarecimento e a ajuda de que necessitam, mesmo que às vezes ainda não entendam esse esclarecimento e ajuda, mesmo que pareçam não os desejarem ou contra eles relutem. Mas Deus conhece cada uma das suas ovelhinhas e Ele quer que todos sejam atendidos, porque todos são amados por Ele. Para a segurança no trato com os espíritos maus, basta que não os deixemos nos influenciarem maleficamente. Então, em vez disso, influamos nós sobre eles em ação benéfica e fraterna. E como influenciá-lo? Principalmente com o nosso bom exemplo. Lembra que o exemplo arrasta? Então, a melhor forma de você se manter protegido contra o avanço deles é não nos deixarmos influenciar por eles. Aí eu vou aqui na questão que eu não pedi, até acho que pedi sim. Eu acho que vou até me adiantar um pouquinho, mas não faz mal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a questão 459 não, é 4. Deixa eu ver aqui, eu sempre troco essa questão. É a 459. 459. 459. A parte segunda, capítulo 9 da intervenção dos espíritos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Tá? Então, a gente já sabe que eles podem nos nos influenciar. E é aqui que eu vou adiantar um pouquinho. Eu vou dar um pulinho lá da 467. Depois a gente vai até voltar a ver essa 467 de novo. Vou lá na 467. Na 467 diz assim: pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, como ela diz aqui, para a segurança do trato com os espíritos maus, basta que não os deixemos nos influenciarem maleficamente. Então, eles nos influenciam maleficamente, por quê? Porque eu os chamo com os meus desejos, com os meus pensamentos. Entendeu? Então, quando ela diz não os deixemos nos influenciar maleficamente, ela está dizendo o que para a gente? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Vigia teus pensamentos. Vigia teus pensamentos. Porque eles são como moscas. São como moscas. Eles vêm aonde a sujeira está. Pergunto se um espírito desse, ele vai tentar, ele pode até usar, mas é infrutífero. Buscar atentar um doutor Bezerra, ou um espírito assim, que já tem um Chico, né? O espírito está se esforçando por se melhorar. Seriamente, ele pode até tentar,
Eles são atrevidos. Lembra quando Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás? Que teve um ousado, né? Aquele foi um ousado. Mas por que que ele tentou se dirigir ao Cristo? Tentou influenciar o Cristo? Porque ele encontrou uma oportunidade em Pedro. Que Pedro é que foi o médium intermediário. Então, quando Jesus falou, afasta de mim, Satanás, ele estava dando um passa fora do espírito e um puxão de orelha em Pedro. Porque foi Pedro que Jesus estava falando sobre um assunto e, de repente, Pedro disse uma coisa para Jesus. Querendo, entendeu? Vamos dizer assim, tentando trabalhar o orgulho em Jesus, algo desse sentido. Jesus viu o Espírito utilizando Pedro como médium e viu que Pedro cedeu, deu oportunidade ao Espírito falar o que tinha que falar. Então Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. Falou para o Espírito e falou para Pedro, porque Pedro foi o médium. Foi o médium. Ora, ele estava com Jesus o tempo todo. No momento que ele fechou o olho, o Espírito utilizou ele como intermediário para tentar se aproximar do Cristo. Porque do Cristo ele não ia ter condições mesmo de ele diretamente ao Cristo, né? Mas ele usou o quê? Já que eu não consegui ir lá, eu vou por aqui. Pedro estava ali, abrindo guarda para ele, né? Abrindo, dando brecha para ele. Então, quando Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, ele está dando um puxão de orelha a Pedro, que se permitiu ser instrumento do mal. Então, se o espírito vem nos influenciar maleficamente, é porque nós fizemos o que está aqui na resposta da questão 467 do Livro dos Espíritos. Nós deixamos que eles se apegassem a nós pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, que é isso que atrai a eles. Mas se você está sempre vigilante, eles não vão encontrar brecha. Aí vão procurar outro. Por isso ela diz aqui, a melhor maneira de você se proteger dos espíritos é o quê? É vigiar o teu pensamento e os teus atos. É assim que a gente se protege dos espíritos maus. E aí ela diz aqui, você faz o trabalho de autoproteção e procura influir a eles, influenciar a eles em ação benéfica e fraterna. Então, o exemplo do teu comportamento, dos teus atos, poderá ser uma grande influência, porque toda vez que ele olha para você, você está fazendo uma coisa boa. Você está procurando ajudar alguém. E como a gente sabe, o exemplo arrasta. Então, ela diz assim, proteja-se da influência deles e procure influenciá-los em ação benéfica e fraterna. Dessa forma, você se protege e ainda ajuda eles. Agora a gente vai falar dos galhofeiros, zombeteiros, brincalhões. Aqui é tudo sinônimo, né? Galhofeiro, zombeteiro, brincalhão, tudo a mesma coisa. Quando se comunicam, podemos até achá-los divertidos, engraçadinhos, comediantes, mas não devemos deixar que se assenhoreiem do ambiente da reunião que tem por objetivos espirituais sérios. Que ele chega contando uma piadinha, né? Falando coisas, né? Do momento, galhofeiro, muito espirituoso. E as pessoas aí acham graça, né? Nossa, como ele é divertido. E aí ele fica ali, né?
fazendo aquelas comédias, achando tudo muito engraçado, fazendo piadinhas, e as pessoas vão rir dele. E aí, ó, a reunião se perde, né? A reunião passa e ninguém percebe, né? E tem um trecho aqui para a gente ver sobre esses espíritos, quando no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, nós vamos ter aqui um exemplo, né, desse tipo de espíritos. Quando Kardec começa a assistir às primeiras reuniões que tratam das questões do espiritismo, do intercâmbio. E ele vem falar aqui sobre o espírito, né? Ele diz assim, ó, bem depressa a ocasião se me ofereceu, eu estou naquela segunda parte, quem quiser anotar, segunda parte do livro Obras Póstumas, Previsões concernentes ao Espiritismo. Aí tem assim, a minha primeira iniciação no Espiritismo, né? Aí lá no oitavo parágrafo, ele diz assim: muito depressa a ocasião se me pareceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da senhora Plaine Mason, travei conhecimento com a família Baudin, que residia então na rua Rochechouart. O senhor Baudin me convidou para assistir às sessões hebdomadárias, quer dizer, semanais, que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Eram bastante numerosas essas reuniões. Além dos frequentadores habituais, admitiam-se todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Os médios eram as duas senhoritas Botão, que escreviam numa ardósia, com o auxílio de uma cesta chamada carrapeta, e que se encontra descrita em um livro dos médios. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médio. Aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Não eram reuniões sérias, não eram reuniões de estudo, essa aqui. Kardec está dizendo que foram as primeiras que ele assistiu. Aí ele diz assim: olha só o que ele diz. Eram geralmente frívolos os assuntos tratados nessas reuniões, e ele começou a assistir na casa do senhor Baudin. As primeiras reuniões que ele assistiu eram reuniões, não eram sérias, como se diz, reuniões de estudo. Eram reuniões onde assuntos frívolos, banais, né, eram discutidos, eram tratados. Aí ele diz assim: os assistentes que iam à reunião se ocupavam principalmente de coisas respeitantes à vida material, ao futuro, numa palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Quer dizer, nessas reuniões tinham muitos espíritos, galhofeiros, zombeteiros, brincalhões. As primeiras reuniões que Kardec participou eram reuniões frívolas, que tratavam de assuntos banais, fúteis, né? E aí ele vai dizer assim: dava o nome de Zéfiro, Zéfiro com Z, tá dizendo, Z-E-F de farinha, I-R-O, Zéfiro, e tem o acento agudo no E. Dava o nome de Zéfiro, um espírito que costumava manifestar-se, nome perfeitamente de acordo com seu caráter e com o da reunião, tá? Então, o espírito que estava lá, sempre participando, chama-se Zéfiro. Só um minutinho, só estou anotando aqui, porque eu gosto de anotar tudo isso. Zéfiro.
Então, ela vai dizer assim, né? É, entretanto, ele era muito bom, ele era bom. Ele era brincalhão, ele era galhofeiro, irônico, mas não era um espírito mau, era um espírito bom. Ele diz aqui, né? E se dissera protetor da família, se intitulou protetor da família. Se com frequência fazia rir, então, quando ele se apresentava, trazia as mensagens dele, ele contava histórias engraçadas. Todo mundo ria, né? Se com frequência fazia rir, também sabia, quando preciso, dar ponderados conselhos e manejar, se o ensejo, se a oportunidade se apresentava, o epigrama, quer dizer, o jeitão, né? É, espirituoso e mordaz. Então, se ele dava conselho, mas ao mesmo tempo ele tinha comentários espirituosos, irônicos, mordazes, quer dizer, irônicos. Aí Kardec diz assim: relacionamos-nos de pronto, e ele me ofereceu constantes provas de grande simpatia. Não era um espírito muito adiantado, diz Kardec. Porém, mais tarde, assistido, auxiliado por espíritos superiores, me auxiliou nos trabalhos. Depois disso, depois disse que tinha de reencarnar e dele não mais ouvi falar. Então, Kardec está dizendo que foi esse primeiro espírito que ele conheceu, era um espírito de terceira ordem, não era mau, mas era um brincalhão, dava conselhos bons, mas era irônico, mordaz, né? Que não era adiantado. Ajudou Kardec inicialmente, quando quando foi assistido por bons espíritos, porque mais tarde ele vai dar uma ajuda a Kardec, mas ele, espírito, sendo assessorado por espíritos superiores, depois disse que ele tinha que reencarnar novamente e nunca mais apareceu, né? Então, para a gente ver, né, quem são aqui esses espíritos que a nossa companheira Terezinha Oliveira traz para a gente. Esse aqui que Kardec também conheceu. E no livro da Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível, tá? Naquele capítulo, Mistificadores e Obsessores, que eu falei para vocês, no 15º parágrafo, ela vai falar, vai nos dar aqui também uma informação muito importante, porque nesse segundo parágrafo, aqui, dos galhofeiros obedecendo brincalhões, a Terezinha disse o seguinte: é preciso estar vigilante, adverti-los quanto às más consequências de sua semeadura, de seu procedimento leviano, procurando chamá-los à responsabilidade. E no parágrafo anterior, ela diz: podemos até achá-los divertidos, mas não devemos deixar que se assenhoreiem do ambiente da reunião, que tem objetivos espirituais sérios. E se a gente começa a achar gracinha do que eles fazem, você estabelece a sintonia com eles. E aí eles vão dominar a reunião. E a reunião tem um objetivo sério. E essa seriedade vai se perder. Então, a Ivone Pereira, nesse capítulo Mistificadores e Obsessores, do livro Devassando o Invisível, esse eu passei para vocês. No 15º parágrafo, ela diz assim: outra entidade do novo grupo que acabamos de escrever, medindo cerca de 1,5 metro de altura, usando sapatos grotescos, muito grandes, calçados em pés trocados, e um paletó demasiadamente amplo para o volume do corpo e da estatura, mostrava a particularidade de bigodes tão extensos que se arrastavam pelo chão, até uma distância aproximada de 3 ou 4 metros. Repare, ele se apresentando assim, ele quer o quê? Chamar atenção, é claro. Ele vem de uma forma, né? Ele vem vestido de uma forma totalmente grotesca,
E isso nos chama atenção. E aí a gente começa a prestar atenção nos detalhes, analisando os detalhes, até achando engraçado, né? Aí ela fala aqui, ela, essa entidade, os exibia, quer dizer, exibia seus bigodes, né? Provocantemente, como palhaço, soprando-os de vez em quando. E aquela ridícula metragem de bigodes, então se levantava no ar, ondulante, se levantava no ar ondulante, para se enrolar depois, tomando a posição natural dos bigodes humanos. Aí olha o que a Ivone falou aqui. Não nos foi possível conter o riso diante desse infeliz. Percebeu? Diante desse infeliz. Mistificador, que se nos figurou mais leviano e cômico do que mau. Porém, incontinente, Charles João foi em cima dela. Charles nos repreendeu com vivacidade e segurando nossa mão com força, disse no murmúrio: rir-se, quer dizer, rir dele é aplaudir, é louvar seus atos e, portanto, afinar-se com eles. Fazendo isso, haverá troca de vibrações e de qualquer forma se estabelecerá o malefício, que é a sintonia. Será necessário ao médium, como ao espírito diante deles, o domínio. Então, ela está falando aqui, ó, será necessário ao médium e também ao espírito desencarnado que esteja, por acaso, vendo esses espíritos grotescos, manter um domínio de toda e qualquer impressão ou emoção. Então, ele precisará ter domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante que traduz a superioridade moral. Então, vamos dizer que tenha um desencarnado fazendo parte de alguma caravana que vai atender esses espíritos. Eles vão fazer essas gracinhas também para eles, para ver se eles entram, vamos dizer assim, como o povo diz, na pilha deles. Da mesma maneira que eles vão fazer com os médiums, né? Então, é preciso, como disse Charles aqui, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante. Por que isolante? E não deixe passar para ele o que você está pensando, sentindo. Então, que traduza superioridade moral, um domínio, um controle de emoção que passe para ele superioridade moral, que é a única coisa que eles respeitam, não é? Nós já não aprendemos isso? O que os espíritos respeitam? A única coisa que eles respeitam é a superioridade moral. Vamos dar uma olhadinha aqui do Livro dos Médiuns, na questão 254, item 5. 254, essa eu tinha pedido, não, estou pedindo agora. 254, item 5. Lá no último parágrafo, Livro dos Médiuns, questão 254, item 5, último parágrafo do item 5. Tem um monte de coisa que eu não pedi, mas que vai aparecer na hora e a gente vai enxertando, vai acrescentando. 254, item 5, achando o item 5, vai para o último parágrafo do item 5. Aí diz assim, ó, último parágrafo do item 5. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benévolos, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Então,
O ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Por isso que Charles falou aqui para ela: será necessário ao médium, como ao espírito diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, o equilíbrio isolante que traduz a superioridade moral. Agora vamos dar uma olhadinha na questão 279 de O Livro dos Médiuns. 279 de O Livro dos Médiuns. Acharam 279? Está lá na parte segunda, capítulo 25, das evocações. 279, diz assim: ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Então, ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores senão pela superioridade moral. Tá? Por isso, Charles chamou a atenção dela e disse: o médio precisa demonstrar que tem superioridade moral. Isso é o que eles respeitam. Não dê risada. Gente, quem achou o livro da Ivone, não fecha não, tá? Deixa aí no 15º parágrafo, não fecha o livro não, no Devassando Invisível. Deixa aí que daqui a pouco a gente vai usar novamente. Então, vamos voltar aqui para Terezinha Oliveira. Eu estou no Galhofeiros, Zombeteiros, Brincalhões, do capítulo 5, os espíritos maus. Segundo parágrafo de Galhofeiros, Zombeteiros, Brincalhões. É preciso estar vigilante, adverti-los quanto às más consequências de sua semeadura e de seu procedimento. Leviano, procurando chamá-los à responsabilidade. Por isso que ela falou que nós devemos evitar que os espíritos maus nos influenciem e que nós é que devemos influenciá-los em ação benéfica e fraterna. Por isso ela diz aqui: é preciso esclarecê-los quanto à consequência dos atos que eles estão praticando. Porque tudo que eles estão praticando de mal terá consequências, né? Consequências. Serão chamados à responsabilidade. Se não quiserem nos atender, procuremos fazer que se afastem, até que se disponham a mudar de atitude. Então, se eles não nos respeitam, então que eles se afastem. Agora ela vai falar dos irônicos, descrentes, materialistas. Com estes, não adianta querer discutir. É como Jesus diz: não jogueis pérolas aos porcos. Tá? Não adianta querer discutir. Discutir doutrina espírita, nem criar polêmica. Não adianta. Eu já contei aqui a história para vocês, né? Daquele palestrante, Simão Pedro Lima. Eu adoro ver as palestras dele. E ele tem muito conhecimento doutrinário. Ele contou que há muitos anos atrás, quando ele era doutrinador numa mesa mediúnica, lá na Casa Espírita, e ele frequenta lá em Minas Gerais, ele tem muito conhecimento do Evangelho, né? Muito conhecimento do Evangelho. E apareceu um espírito para ele doutrinar. E esse espírito começou a citar o Evangelho, mas usando as passagens do Evangelho para tentar envolvê-lo, né? Alterando algumas coisas assim. E o que ele fez? Quando ele percebeu, ele foi, e conforme o espírito dizia uma passagem do Evangelho, para tentar fazer a reunião tomar tempo, ele respondia com outra passagem do Evangelho.
Aí o espírito, o que fazia? Dizia outra passagem do evangelho, dava a interpretação dele. E aí ele pegava e dava outra, jogava outra passagem do evangelho. E eles ficaram assim se digladiando durante algum tempo. O espírito dizia uma passagem do evangelho, dava a interpretação dele, uma interpretação deturpada. E o Simão dava, dizia outra passagem do evangelho e dava a explicação dele. Ficava nesse ping-pong ali. E a reunião bem solta, né? E ele ali, ele não, um companheiro, um outro doutrinador do grupo, chegou perto dele, enquanto ele estava ali trocando farpas com aquele espírito, e falou no ouvido dele assim: Simão, para. Aí, quando ele falou aquilo, né, é que caiu a ficha dele. A ficha dele caiu, porque ele percebeu que ele tinha entrado na vibração do espírito. Era aquilo que o espírito queria. E ele entrou, se deixou. Ele disse que ficou com tanta vergonha, porque o espírito conseguiu tocar na vaidade dele. Entendeu? O espírito jogava a passagem do evangelho, mostrando que tinha conhecimento evangélico. E ele tinha, o espírito tinha mesmo. Conhecia tudo ali da Bíblia. E ele, não ficar para trás do Simão, real, devolvia com outra, mostrando também que ele tinha conhecimento. Então entrou aí a vaidade dele, e ele percebeu que ele caiu na armadilha que o espírito preparou para ele. E aí o companheiro chegou e deu um toque, falou para ele. E aí, quando a ficha, ele disse que ficou envergonhado, porque ele tinha se deixado envolver pelo espírito, e com isso a reunião parou. Os espíritos pararam de ser atendidos. Então, quero dizer que, né? É isso que eles querem, se assenhorar do ambiente da reunião. Então, quando ela diz assim, com esses espíritos irônicos, descrentes, materialistas, não adianta você querer doutrina, discutir doutrina espírita, evangelho, nem polemizar. Não adianta. O que eles querem é tomar o tempo da reunião, que tem objetivos espirituais sérios, o que eles não querem. Então, quer dizer aqui, usemos uma abordagem com fraternidade e firmeza, fazendo-os sentir o que em verdade lhes convém, como espíritos imortais que são, e o que estão perdendo com sua atitude errada. Dialoguemos com eles até certo limite de tempo. Olha aqui, ó. Dialoguemos com eles até certo limite de tempo dentro da reunião. Então, o doutrinador tem que estar observando o tempo. Enquanto sentirmos que há alguma possibilidade de aceitarem nossa argumentação. Então, você tem que estar de olho no relógio e perceber, já está tomando muito tempo. Será que ele está demonstrando que vai ceder ou não? Se não se dispuserem à modificação ou aproveitamento, convidemos-los ao afastamento. Digamos para ele, meus irmãos, meu irmão, acabou a reunião, não vou mais poder conversar com você. Por favor, retire-se. Com delicadeza, mas firmeza. Para ele perceber que ele não vai conseguir, não vai poder continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Agora vamos falar dos mistificadores. São espíritos que falseiam a verdade. Fingem ser o que não são. Um amigo ou conhecido dos presentes, um protetor, um espírito de luz, uma pessoa famosa. Esses espíritos, muitas vezes, conseguem enganar aquela pessoa que talvez não esteja muito atenta, tá? Mas se você observar bem a conversa dele, você vai perceber com o tempo que ele vai escorregar. Ele vai escorregar. E aí você, opa! Às vezes ele escorrega, às vezes ele não se apresenta como espírito superior.
se apresenta como um infeliz, um sofredor. Aí ele diz alguma coisa que você, opa. Outra vez, quando ele se apresenta como espírito superior, ele normalmente vai cair num viés onde tem uma questão de orgulho ou vaidade. Porque ele é tão vaidoso que ele não vai deixar de mostrar um pouquinho disso. Entendeu? Ou querendo mostrar a capacidade dele, né? Ou eu sou um espírito que estou há muito tempo trabalhando com Jesus, com os muito bem, praticando muita caridade. Estou aqui para te ajudar. Pronto. Pode cortar no superior. Primeiro, porque ele não vai dizer que ele está há muito tempo trabalhando com Jesus, praticando a caridade. Espírito superior não diz que saiu por aí praticando a caridade. Então, ele vai tentar é, massagear o nosso ego. Estou aqui para ajudar você, porque eu percebi que você é tão bom, você é tão assim, você é tão assim, entendeu? Vai dar aquela inflada no nosso ego. Então, o espírito que chega e diga para a gente assim: eu estou observando você, porque você é uma pessoa tão boa, tem ajudado tanta gente, e as pessoas não reconhecem a sua bondade, a sua inteireza. Opa! Peraí, qual é o espírito superior que vai ficar me dizendo que eu sou muito boa? Primeiro que eu sei que eu não sou muito boa, né? Que eu sou tão caridosa. Primeiro que eu sei que eu não sou tão caridosa assim. Qual é o espírito superior que vai ficar falando das minhas qualidades? Claro que não. Claro que não. Ele pode até dizer, você está indo no caminho certo, mas ainda tem muita estrada para caminhar. Aí você diz, esse é do bom, esse é do bom. Ele até disse para mim, você está indo no caminho certo, mas ainda tem muita estrada para caminhar. Aí, opa, então, é por aí que você vai pegar. Então, ela diz aqui, mesmo que sua mensagem desse espírito mistificador pareça nada ter de mal, pareça nada ter de mal, por que assinar o nome que não é o seu? Às vezes, produzirá um fenômeno qualquer, procurando melhor impressionar. Então, às vezes, ele vai assinar lá Paulo de Tarso, Maria de Nazaré, João Evangelista, Francisco de Assis, assinou o nome grandioso, põe um pé atrás. Pode ser ele, esse espírito, até pode, mas suspeite logo. Suspeite logo. E os espíritos bons não vão ficar chateados se aparecer uma mensagem com o nome de Francisco de Assis, pode até ter sido Francisco de Assis que assinou. Pode até ter sido, mas que você desconfiou. Ele não vai ficar chateado. Porque esse é. Afinal de contas, será que eu estou com condições de ficar recebendo mensagem de Francisco de Assis? Pelo sim, pelo não? Eu vou analisar bem a mensagem dele, mas vou ficar o olho atento nessa assinatura aqui. Tá? Às vezes, ou então ele vem e produz um fenômeno, né? Faz um tchan, 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 e te chama a atenção. Nossa, que fenômeno que ele praticou. Aí você já fica empolgado achando que ele é legal. Costumam também esses espíritos lisonjear dialogadores. Foi o que falei, elogiar. Participantes estimulam a vaidade e o orgulho, porque querem cativar para dominar. Entendeu? Então, eles logo ficam tentando ver qual é o calcanhar de Aquiles do Zé Marcos, qual é o calcanhar de Aquiles da Carmen, da Dulcineia, da Ana, da Denise. É aqui que eu vou tocar. E eles descobrem direitinho qual é o nosso calcanhar de Aquiles. E é ali que ele vai massagear. Mas como você é alguém que está estudando, se esforçando por melhorar, você também tem que saber qual é o seu calcanhar de Aquiles. E quando o cara massagear o seu calcanhar de Aquiles, você tem que falar: "Opa, é aqui que eu. Essa é a minha pedra de tropeço." E o cara está querendo fazer isso. Se eu sou uma pessoa vaidosa,
Eu tenho que saber que sou vaidosa. E se o cara começa a me elogiar muito, eu já está me elogiando muito. Eu sei que eu não sou tudo isso. Caramba, eu sei que eu não sou tudo isso. Mas ele também sabe, está me elogiando. Por quê? Aí, ó, ponto de interrogação. Doutor, Oi. se acontecer também do espírito chegar e chamar a atenção do médium, na frente de todo mundo, chamar a atenção, ver algum equívoco do médium e chamar a atenção dele. Também acho que não é legal, né? Vezes é. Porque um espírito mentor ou um espírito mais. Não Pode vai chamar atenção em público assim. te chamar, Pode. pode. Pode chamar atenção, sim. E aí você tem que reconhecer que realmente se você. Hum, Aí você tem que mostrar sua ah, humildade. Não, realmente. Eu. entendi. Porque ali é um grupo. Ali é um grupo. Dependendo da situação, porque é o seguinte: tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, eu agora não vou me lembrar o número, mas diz assim: se nós devemos ou não chamar a atenção de um companheiro que está em erro. Essa é a pergunta. É a pergunta de Kardec. Eles dizem o seguinte: se o que você estiver fazendo só estiver prejudicando a você, você pode até ser muito seu amigo, dar um toquezinho de leve, ou então não chamar atenção. Porque você até por caridade pode dar um toque de leve na pessoa com muito cuidado, né? Mas se a pessoa não se tocar, você Não, deixa. eu digo assim, o espírito que chega, que se manifestou. Já estou falando no geral, no geral. Vamos sair. Ah, tá, no geral. Agora, se o que ele estiver fazendo estiver prejudicando o coletivo, aí no Livro dos Espíritos, você tem obrigação de chamar atenção. Porque o que ele está fazendo não está prejudicando só a ele, está prejudicando ao grupo. Sim, trabalho no grupo. Aí você tem motivos para isso. Se aquilo que o médio estiver fazendo estiver trazendo um problema para o grupo, ele pode chamar atenção na frente de todo mundo. Que horas ele vai chamar atenção? Ele vai chamar no cantinho? Não tem cantinho, tá? Você está numa reunião. Se aquilo que o médium estiver fazendo estiver prejudicando a reunião, ele pode chamar atenção. E cabe a nós ter a humildade de reconhecer que nós estamos em erro e dizer, não, Sim, desculpe, realmente eu reconheço que eu estava fazendo. Aí ele mostra que não tem melindre, que é humilde, e os companheiros em volta, ele fica julgando. Aproveita e pensa, será que eu também não andei fazendo esse tipo de coisa? Aí se eu vejo o orientador chamando a atenção de um companheiro, eu paro, olho para mim e não vou analisar o que o companheiro está fazendo. Vou pensar assim: será que eu também não estou fazendo alguma coisa que mereça advertência? Aí eu aproveito aquele momento que o orientador está chamando a atenção daquele médium, não para prestar atenção no que ele está falando com o médium, mas para fazer o quê? Voltar para mim mesmo e pensar: será que eu também não ando escorregando? Eu não esteja fazendo alguma coisa que mereça sofrer advertência? Se o médium merecer aquilo, ele vai refletir. Se ele achar que ele não merece aquilo, entendeu? Ele fica na dele. Ele fica na dele. Agora, se for realmente o mentor da casa, do grupo, ele poderá fazer isso com toda a delicadeza, sem agredir. Olha, meu irmão, você está tendo um comportamento assim, assim, assim. Nada é da mesma forma que, às vezes, o dirigente do grupo pode falar para o médium.
Ele pode chamar o médium do particular, mas vai que esse médium é reincidente. De repente, ele pode chamar também ali do grupo, na hora da avaliação, e cabe a você, né, ao médium que recebeu a chamada, analisar. Eu mereço ou não mereço? Se eu mereço, agradeço com sinceridade. Né? Aquela coisa, tá bom, eu te agradeço. E por dentro fica, entendeu? Fuzilando. Agradece com sinceridade, reconhecendo seu erro. Se acha que não mereceu, fique em silêncio. Eu agradeço. Tudo bem, tudo bem. Mostra a humildade, entendeu? Agora, o que não pode, e um orientador espiritual sério não vai fazer, é chamar a atenção de forma indelicada, humilhando a pessoa. Porque há formas e formas de você falar com a pessoa. Chamar a atenção dela para um fato, mesmo em público. Aí, número, você pode fazer isso, com toda a delicadeza. Entendeu? Com toda a delicadeza. Principalmente se a criatura for reincidente. Pode chamar a atenção. Porque às vezes ele está chamando a atenção de um diretamente, mas aquilo também está servindo para o outro lá. Entendeu? Então a gente tem que ter, acima de tudo, humildade, né? E pela forma como isso vai ser dito, você vai saber se está sendo dito por um espírito bom ou por um espírito leviano, o mistificador. Ele sempre vai deixar passar alguma coisa. E aí cabe ao dirigente da reunião prestar atenção na forma como o espírito está se dirigindo ao trabalhador. Tá? Eu acho que isso é muito raro de acontecer. Normalmente, a chamada de atenção é coletiva. Quando o orientador espiritual dá essa chamada de atenção, normalmente ela é coletiva. Ele fala com o grupão. Agora, para falar diretamente com um, vou dizer que não aconteça. Pode acontecer, mas ele vai saber como falar. Ele vai saber como falar. E de forma que alguém mais pode também estar caindo nesse erro e ele vai servir o recado, né? Então, ela diz aqui, esses espíritos mistificadores costumam lisonjear dialogadores, médios participantes, estimulam a vaidade e o orgulho, porque querem cativar para dominar. Lançar nas entrelinhas de sua comunicação um embuste à intriga, tentando semear animosidade e separação entre os componentes do grupo. Às vezes, apesar de já desmascarados, os mistificadores insistem em voltar a se manifestarem na reunião ou em reuniões seguintes, assumindo de cada vez uma personalidade. Olha que interessante aqui. Uma personalidade assumindo de cada uma diferente, sempre falsa, para continuar nos enganando. Então, às vezes, ele pensa assim: hoje eu apresentei uma persona, e o pessoal gostou, eu senti que aqui tem chance de seguir adiante. Aí o que é que ele faz? Semana que vem eu vou voltar, mas eu vou apresentar uma outra personalidade. E ele volta várias vezes, sempre se manifestando como outra pessoa. E aí o grupo fica empolgado. Nossa, hoje foi Dom Pedro I que veio aqui, deu uma mensagem. Na outra semana foi Dom Pedro II, na outra foi Princesa Isabel, na outra foi o Papa não sei o quê, na outra foi Castro Alves. Nossa, nosso grupo está bombando com personalidades. Entendeu? E assim eles fazem. Se o pessoal não perceber que aquilo é um engodo, vai ter um desfile de personalidades históricas e influentes na reunião, cada um trazendo o seu parecer. Cabe a nós ficarmos atentos. Eu ainda vou ler um pedacinho de um livro, mas eu queria que vocês voltassem aí, que eu vou parar aqui, aí onde está escrito assim, ó, nesses casos,
Bota aí, que seria o próximo parágrafo, né? Nesses casos, Oriental Médio, bota a data de 1/11 de 24, 1º de novembro de 24, que aqui é onde a gente vai começar a semana que vem. 1º de novembro, 01, 11, 24. Agora, para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou pegar de novo o livro Devassando o Invisível, que eu pedi para vocês não fecharem, tá? Eu tinha lido o parágrafo 15 e 16, não foi? Agora vamos pegar o parágrafo 20º. Vamos lá do 20º. O 20º diz assim: não é em vão. Procurem aí o 20º parágrafo. Estamos aqui falando dos espíritos maus, tá? Aqui falamos dos mistificadores. Todo mundo achou o parágrafo 20º, né? Desse capítulo, capítulo Mistificadores e Obsessores. A gente leu o 15 e 16, agora já vai ler o 20º. Diz assim: não é em vão que se abusa das leis gerais da criação na Terra, como no espaço. E por isso, quer dizer, não é em vão que se abusa das leis gerais da criação na Terra como no espaço. Quer dizer, todo aquele que abusar, né, dos outros, abusar da maldade, são espíritos infelizes. Por isso ela diz aqui: não é em vão que se abusa das leis gerais da criação na Terra como no espaço. Pena consequências. E por isso mesmo, esses infelizes assim permanecerão sob sua inteira responsabilidade. E por livre e espontânea vontade. Como é que eles permanecerão? Contundidos pela mente, feridos pelos choques desarmoniosos das próprias vibrações dirigidas a atos contrários ao alvo estabelecido pela divindade suprema. E tais como se encontram, serão encaminhados para a reencarnação, como infratores da ordem pública, o seriam para o presídio. Então, todo aquele que abusa do bem, né, vai sofrer consequências. Terão que assumir suas responsabilidades. E dessa forma vão reencarnar. Tá? Como alguém que cometeu um crime, tem que ir para a cadeia. Né? Então, eles irão reencarnar para lentamente passarem pelo reequilíbrio na harmonia geral, para lentamente reequilibrá-los na harmonia geral, visto que as formas pesadas da matéria, que é o nosso corpo físico, visto que as formas pesadas da matéria carnal serão como que formas. Olha a expressão que a Ivone diz aqui. Ela está dizendo que o corpo carnal serão como que formas ortopédicas necessárias à minoração de tais enfermidades vibratórias. Quando você quebra um braço, uma perna, aquilo fica torto, não fica? Aí o médico bota no lugar, mas tem que botar um gesso, não tem? Para que você possa o quê? Voltar à forma correta, para que aquele membro volte à forma correta. Esses espíritos galhofeiros, embusteiros, mistificadores, com o passar do tempo, eles se deformam espiritualmente. Eles saem do padrão ideal evangélico na questão moral. Então, eles precisam entrar na forma, vamos dizer assim, no aparelho ortopédico, para colocá-los novamente arrumadinhos. Que aparelho ortopédico é esse? É o nosso corpo carnal. Entendeu? Então, ela diz aqui, ó, eu vou até ler. E tais como se encontram, totalmente desequilibrados, serão encaminhados para a reencarnação como infratores da ordem pública ou seriam para um presídio, único recurso da atualidade, a reencarnação, para lentamente reequilibrá-los na harmonia geral, visto que as formas pesadas da matéria carnal, que é o corpo físico,
serão como que formas ortopédicas necessárias à minoração de tais enfermidades vibratórias. Então, para resolver o problema dessas doenças de energia, de desequilíbrio, tem que ter a reencarnação. Eu nunca tinha escutado uma expressão como essa. Quer dizer, eu já até tinha lido aqui, né? Mas foi uma criação dela, perfeito. Né? Aqui, ó. Para a minoração de tais enfermidades vibratórias de origem moral consciencial. Consciencial. Como facilmente se compreenderá, os pobres folgazãos, inconsequentes e malvados, renascerão doentes fisicamente, já que doentes graves são como espíritos, arrastando o corpo intermediário ou perispírito brutalizado como vez. Serão, portanto, enfermiços, raquíticos, retardados, vítimas de males incompreensíveis que a medicina terrena diagnosticará como de origens sifilíticas, serão feios, tristes, doloridos, tardos de movimento e ação, porque tardos de vibrações, sofredores e até dementes, tolos, medíocres, causando muitas vezes repugnância e compaixão a quem os conhecer. A sentença cristã, a cada um segundo as suas obras, que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27, seria até bom colocar aí, ó, Mateus 16, versículo 27, é artigo mais elástico do que os homens têm imaginado. Esse a cada um segundo as tuas obras vale para muita coisa que a gente nem tinha pensado. Esses infelizes que aí vês, ferindo, atraiçoando, mentindo, perseguindo seus irmãos de humanidade na terra, como no invisível, a si próprios feriram, atraiçoaram, mentiram, perseguiram. E assim sendo, as más ações engendradas por suas mentes desorganizadas reduziram-nos a sofredores em luta com provações melindrosas, a convalescentes psíquicos conscienciais que demandarão períodos seculares. Quer dizer, esse tratamento deles vai levar séculos, às vezes 2, 3, 4 reencarnações, até que atinjam o necessário equilíbrio, isto é, a regeneração e a reparação completa do mal praticado, a cada um segundo as suas obras, como está em Mateus 16, 27. Vejam, né? E aqui entra também a nossa responsabilidade. Por quê? Eu pergunto, com quem você anda? Com quem você se afina? Com quem você estabelece sintonia? É com eles? Tem certeza? Haverá consequências também para aqueles que procuram se reunir com esses. Porque não é só eles que serão responsabilizados. Serão responsabilizados também aqueles que, por vontade própria, buscam se aliar a eles, sintonizar com eles. Daí cabe, como disse a Teresia Oliveira, ao médium, estar muito atento. Está muito atento. Ele que é o culpado. Não. Aquele que se deixa levar, envolver por eles, são também responsáveis. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Chega até a ser apavorante, né? Aí a gente vê, né? Chega a ser chocante. Também nunca tinha escutado esse termo, não. Não, Gravei mas aqui. o interessante é também, se a gente se deixa levar por eles, nós somos coniventes também, né? Fato, né? Exatamente. Eles estão errados,
E a gente se diverte, pronto. É igual aquela pessoa, né, que quer assaltar um banco, aí chega perto de você, demonstrando mais o que é. Me diz aí, como é que é as questões lá do banco de segurança? Né? Se você me der assim, umas informações interessantes, eu posso até dar um dinheirinho extra para você aí. Posso até pagar um café, um bom café para você, te dar um bom presente, né? Ou então a pessoa trabalha, como eu vi essa semana, numa empresa transportadora, num grupo que assaltava caminhões na estrada, né? Se aproximou de um trabalhador já de muitos anos da empresa e ofereceu para ele certas facilidades se ele mostrasse a rota dos caminhões. E ele passava a rota de caminhões para essa quadrilha. E a quadrilha assaltava e dava, para cada caminhão assaltado, dava R$ 5.000 para ele. Ele vai poder dizer, mas eu nunca assaltei caminhão nenhum. Mas você se acompliciou com eles, é tão responsável como eles. E foi preso, que a quadrilha foi presa, ele foi preso também. E vai ser tão responsável. Entendeu? É verdade, você não foi para a estrada assaltar os caminhões. Mas você o quê? Se reuniu aos maus. Então, aquele médium que abre brecha, espaço, né, para os espíritos maus, vai ser tão responsável quanto eles. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. E dessa lei ninguém foge. Ninguém vai escapar. A gente pode até escapar da lei humana, mas da nossa consciência, ninguém escapa. Ninguém escapa. E aí que está o vigiar e orar, né? O tempo todo. Vigiai e orai, porque a lei não Ficar, falha. a lei não faz, ficar atento, atento. A lei, e nós já temos bastante discernimento para entender o que é certo e o que é errado. Todos nós, ninguém, Eu gostaria né? de tirar uma dúvida. Falar. Nos centros assim, espíritas que estudam as obras de Kardec, é normal ou pode acontecer de vir aqueles espíritos que se apresentam como vovô, como se apresenta na Umbanda? É normal vir? Pode vir? Dizer que seja normal que a reunião possa ser dominada por esses espíritos. Não é isso. Mas que pode aparecer um ou outro de vez em quando, pode ser. Pode. Um espírito que está ainda envolvido com essas práticas. Às vezes, na nossa mesa mediúnica, de vez em quando aparecia uma vovó. Ela se apresentava como vovó. Tá? Às vezes ela não vinha na mensagem final, ela vinha durante o transcurso, né? E às vezes ela vinha para trazer uma palavra de estímulo, de incentivo, entendeu? Daquele jeito mesmo, né? Como uma vovó, uma africana. Ela vinha dizendo: Ah, meus filhos, que bom que vocês estão aí trabalhando, é isso mesmo, né? Pensem em Jesus, continuem assim. Vinha ali, dava aquela mensagem, sabe, boa, de incentivo, dizendo para a gente perseverar, continuar trabalhando bem e ir embora. Vinha uma vez ou outra, às vezes vinha, não tem problema nenhum. Porque não é normal, por exemplo, a reunião tem 10 comunicações, vamos dizer assim, que tenha 10, 7 serem desses espíritos. Aí não. Mas, de vez em quando, um espírito, um caboclo, um preto velho, uma vovó, não tem problema nenhum. Casa espírita não deve ter esse tipo de preconceito, até porque quem traz esses espíritos é a equipe espiritual da casa, né? Da reunião. É ele que traz ou que permite que o espírito se apresente. Não somos nós. Então, se o espírito chegou ali, não é o médium que é o responsável pela chegada dos espíritos.
É a equipe, como nós já estudamos aqui. Há uma equipe espiritual responsável pelo trabalho. Então, se o espírito vem, é porque foi permitido. E nós devemos tratar com a mesma educação que tratamos qualquer outro espírito. Tá bom? Obrigada. Então, nós vamos encerrando aqui. Daqui a 15 minutinhos, a gente retorna para o estudo de O Livro dos Médiuns. Está bem interessante o estudo, gente. Hoje o Está ótimo. Daqui a 15 minutos, né? tema está muito bom. A gente está falando sobre perispírito, está falando sobre corpo. Então, questão 57 de O Livro dos Médiuns, daqui a pouco. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna. Sempre agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que estamos tendo de mais uma vez estudarmos, aprendermos e crescermos. E hoje vamos deixar aqui o nosso abraço para a nossa irmã Denise Fernandes, né? É aniversário da Denise. Mais uma primavera. Mais uma primavera. Parabéns para nossa querida amiga. Mais Parabéns, Denise. muitas estações do ano nossa querida irmã tem ainda para atravessar, né? Parabéns, muita paz, muita luz, muita saúde. Que Deus Obrigada, meus queridos, obrigada, tá? Parabéns, Denise. Você é especial também. Obrigada, gente. Só vou fazer uma perguntinha aqui que eu entrei atrasada. Em que parte a gente parou? a gente parou aqui Obrigada, amores. no Paramos lá no. Ai, deixa eu ver. página, o meu é página 67. Hum, Nesses casos, Nesses casos, orientar o médium, 1/11/24, tá? tá. Então, sempre agradecendo a Deus tudo que o Deus tem nos oferecido. Graças a Deus, e Ele tem nos oferecido bastante. Eu vou passar Bastante. para a Denise, daqui a pouco a gente está de volta. Tá ok. Bom, deixa eu Tá passar. ok. Até já, gente. Até já. Parabéns, irmã. Parabéns. Obrigada, meu amor.